Fala galera, bem-vindos ao podcast Além da Sexta, meu nome é Gustavo Teixeira e esse é o 10º episódio desse podcast, um podcast sobre basquete, mas principalmente sobre NBA. Hoje, quando eu tô gravando esse episódio, dia 19 de dezembro, a NBA abriu a votação pra gente poder escolher quais jogadores vão ser titulares da Conferência Leste e da Conferência Oeste pro All-Star Game. A gente não escolhe quem são os reservas, eu vou explicar direitinho como funciona a votação, como que os jogadores são escolhidos, então vamos passar por tudo isso nesse episódio, incluindo os meus palpites, então quais jogadores eu escolheria, quais eu acharia que merecem ser os 12 jogadores de cada lado. Além disso, também vamos falar sobre a rodada de Natal, próximo dia 25, segunda-feira, como vocês sabem, é Natal, e como de costume, talvez nem todos saibam, a NBA costuma fazer a sua principal rodada da temporada regular. É o dia que, com exceção dos playoffs, tem os maiores números de audiência, jogos que a NBA acredita que tem chance de estarem entre os melhores da temporada, e é tradição fazer isso sempre no dia de Natal. São 5 jogos em horários diferentes, justamente para que você fique ligado no celular, no tablet, na televisão, onde quer que seja, vidrado, assistindo os jogos. Os jogos desse ano estão bem legais. E a gente fecha o episódio falando da volta de Ja Morant, que vai finalmente estrear na temporada, depois de ter pegado um gancho de 25 jogos. E falar do time de Los Angeles, que tem jogado bem, que não é o Lakers. Los Angeles Clippers, um dos times mais quentes, um dos times que tem jogado melhor nessas últimas 2 semanas. Vem agora de 8 vitórias, parece ser um time completamente diferente daquele que a gente viu perdendo 5, 6 jogos seguidos. Vamos falar bastante sobre eles. Não esquece de avaliar, de seguir, de curtir o podcast e esse episódio na plataforma que você estiver ouvindo. Isso sempre ajuda muito na divulgação, principalmente para quem não conhece o perfil. É isso, agora sim, chega de enrolação, bora pro que interessa, começando com All-Star Game. O Jogo das Estrelas da NBA vai ser daqui a exatos 2 meses, dia 18 de fevereiro, num domingo, e como de costume, a NBA sempre abre pra gente votar nos titulares de cada conferência 2 meses antes. A votação vai de hoje, dia 19, até o dia 20 de janeiro. Em cada conferência são escolhidos 2 armadores e 3 alas ou pivôs pros times titulares, e aí pro banco de reservas, de novo, 2 armadores, 3 alas ou pivôs e 2 jogadores coringas, que podem ser tanto armadores, quanto alas, quanto pivôs, aí independe da posição. Os jogadores titulares são escolhidos numa mistura de votação popular, votação entre os jogadores e votação da mídia. 50% do peso dessa escolha é a votação popular, então é o que mais importa, e normalmente os mais votados acabam sendo os titulares mesmo, mas tem que levar em consideração que existem aí outros 25% de jogador e outros 25% de mídia que também influenciam. E isso é só para os titulares. Para os reservas acaba sendo um pouco diferente. Quem escolhe os jogadores reservas de cada conferência é o técnico que vai treinar aquele time na noite do All-Star. E o melhor técnico é escolhido de acordo com a classificação geral dos times. Então lá no dia 20 de janeiro, quando encerrar as votações para o time titular, o técnico do time que está em primeiro no leste e o técnico do time que está em primeiro do oeste serão obrigatoriamente os técnicos das suas respectivas conferências na noite do All-Star. E aí eles mesmos escolhem quem vão ser os armadores, alas, pivôs, reservas de cada conferência para o All-Star, e sem influência nenhuma de votação popular, de votação de jogador, nada disso. É eles mesmos que escolhem quem eles acham. Normalmente é bem coerente, é muito difícil você ver algum técnico escolhendo algum jogador absurdo, algum jogador que é só por causa do time dele. Isso não costuma acontecer, dificilmente tem muitas polêmicas nesse sentido. Claro que sempre vão ter os jogadores que são considerados os snubs, né, os esquecidos. Todo ano sempre acontece, é normal, esse ano não vai ser diferente, mas costumam ser escolhas bem coerentes, independente de quem que é o técnico que está escolhendo os reservas. Caso tenha alguma lesão de algum desses 24 jogadores que tenham sido escolhidos e que seja confirmado que ele não tenha condição de jogo, quem escolhe o substituto dele é o comissário da NBA, Adam Silver, de acordo com aquela posição. Então vamos supor que se machucou o armador reserva da Conferência Oeste. O Adam Silver vai lá e ele vai escolher um jogador armador para ser o reserva da conferência. E um último ponto, para encerrar essa parte técnica do All-Star, este ano, para quem não sabe ainda, a gente vai voltar ao formato que era antigo de Conferência Leste contra Conferência Oeste. Desde 2018 a gente tinha um formato de capitães, você tinha um jogador capitão da Conferência Oeste, um da Conferência Leste, e aí eles poderiam escolher os seus jogadores um de cada vez, igual o jogo de escola mesmo, independente da conferência.
Isso aconteceu até o ano passado, ou melhor, até esse ano, até a temporada passada, em fevereiro de 2023, mas para fevereiro de 2024 não vai acontecer mais, ele vai voltar ao formato original, que era até 2017, em uma tentativa da NBA de tentar voltar a fazer o All-Star ser mais competitivo, igual já foi um dia. A mudança para esse formato de capitães em 2018 funcionou muito bem nos 2 ou 3 primeiros anos. Eu lembro que em 2018 e 2019 os jogos foram absurdamente disputados, foram definidos nos últimos segundos e agora eles voltam para o formato original, mas esse formato tende a ser mudado de novo para a temporada de 2024-2025. A NBA já confirmou que eles estão estudando diferentes formatos, novos formatos que podem ser implementados no final de semana do All-Star, justamente para fazer com que eles sejam mais atrativos e não seja essa pelada que tem sido nos últimos anos, de ninguém joga na defesa, ninguém faz nada, a galera entra, joga 5, 8 minutos e aí já pede para ser substituída. Então a NBA já prometeu que está aberta a novas mudanças, mas que para essa temporada em específico, como eles não iam ter tempo de estruturar e divulgar e fazer tudo conforme tem que ser, eles voltam para o formato original para depois mudar de novo se precisar. E agora sim, vamos para os meus palpites dos jogadores que eu acho que merecem ser titulares e reservas do All-Star Game, os 24 jogadores que, se eu pudesse escolher, seriam os meus escolhidos. E vamos começar com os jogadores titulares de cada conferência, começando com os 5 da Conferência Oeste. Os meus armadores titulares da Conferência Oeste seriam Luka Doncic e Shai Gilgeous-Alexander, e os meus alas ou pivôs seriam LeBron James, Kevin Durant e Nikola Jokic. Hoje eu tô bem confiante que esses seriam realmente os 5 titulares, eu acho que não tem nenhuma polêmica aqui. Luka e Shai estão jogando muito, candidatos a MVP, eu acho que não tem muita discussão. O LeBron continua sendo o LeBron, mesmo que ele não tivesse numa temporada tão boa tecnicamente, o que não é o caso, ele seria escolhido pelo público, então eu acho que o LeBron, enquanto estiver na liga, vai continuar sendo titular. Kevin Durant tá jogando muito também, agora tá perdendo alguns jogos por lesão, mas tem ficado relativamente saudável essa temporada e tá jogando muito bem. E o Jokic, nem se fala, melhor jogador do mundo hoje, atual Finals MVP, não tem nem muita discussão. Eu acho que do titular do Oeste, talvez o mais polêmico, que nem é tão polêmico se a gente olhar só para essa temporada, mas historicamente seria discutível, que é o Curry não ser titular. O Curry é um jogador que eu acho que vai estar entre os 2 armadores mais votados pela galera, pelo público, mas eu acho que ele vai acabar caindo fora na votação dos jogadores e da mídia, principalmente pensando que o Warriors não vem bem. É difícil imaginar que eles tenham alguma reviravolta grandiosa e que estejam muito bem até o dia 20 de janeiro, quando acabar as votações, então no momento fico com o Shai de titular. Agora passando para os titulares do lado do leste, os meus 2 armadores seriam Damian Lillard e Tyrese Haliburton, e os meus alas ou pivôs seriam Jason Tatum, Giannis e Joel Embiid. Da parte dos alas, eu acho que é impossível discordar, sendo bem sincero, acho que não tem nem como colocar qualquer outra combinação de 3 jogadores alas ou pivôs que não sejam Tatum, Giannis e Embiid. Os armadores, esse sim, eu acho que é bem discutível. No momento, eu acabo ficando com o Damian Lillard e com o Tyrese Haliburton. O Haliburton conseguiu garantir essa vaga, mesmo o Pacers não tendo um bom momento nesses últimos 7 a 10 dias. O que o Haliburton vem fazendo, esse começo de temporada dele é realmente absurdo. Ele tem tido números históricos, eu acho que ele conseguiu se colocar nessa cadeira, pelo menos até agora. E o Damian Lillard é o Damian Lillard, tem jogado muito bem nos últimos jogos, e querendo ou não, o Milwaukee Bucks, mesmo sem ter uma defesa excelente, eu fui bem generoso, mesmo sem ter uma boa defesa, eles continuam como um dos melhores times da liga, são hoje o 2º colocado na Conferência Leste, e os grandes responsáveis por isso são Damian Lillard e Giannis, então merecem esse reconhecimento os 2, mas principalmente o Lillard nesse caso. Agora passando para os jogadores reservas de cada conferência, voltando para a Conferência Oeste, os meus 2 armadores reservas seriam Stephen Curry e Anthony Edwards, os meus alas ou pivôs seriam Anthony Davis, Kawhi Leonard e Karl Anthony Towns, e os meus 2 coringas seriam De'Aaron Fox e Devin Booker, então 2 armadores como coringas. Diferente dos titulares do Oeste, para os 7 reservas eu acho que tem alguns que realmente são bem discutíveis, tem alguns que eu inclusive fiquei bem na dúvida se eu colocava ou não, me deu muita dó deixar outros de fora que eu já vou falar quem são, mas desses 7 eu acho que Curry, Anthony Edwards, Anthony Davis e Kawhi Leonard estariam da maioria das pessoas. Eu acho que são 4 jogadores desses reservas que eu falei que estão bem consolidados e que, se não forem escolhidos para o All-Star, realmente eu ficaria
abismado, sendo bem sincero. E aí os discutíveis, que aí sim eu acho que tem margem para discussão, seriam o Karl Anthony Towns, De'Aaron Fox e Devin Booker. O Karl Anthony Towns eu acho que ele disputa posição direta com o companheiro de time dele, Rudy Gobert, e com o Sengun do Houston Rockets, mas no momento eu acabo favorecendo aí o Karl Anthony Towns porque eu acho que ele tem me surpreendido bastante nessa temporada positivamente, tem merecido. E como coringas, De'Aaron Fox e Devin Booker, dois dos melhores armadores da NBA, os dois que perderam alguns jogos por lesão nessa temporada, então talvez eles estejam um degrau abaixo em termos de amostra de jogos do que Curry, Anthony Edwards e outros, mas que hoje eu não consigo realmente deixar fora. Eu acho que diferente do que foi no ano passado, que a gente teve 2 jogadores do Sacramento Kings, eu acho que nesse ano a gente não vai ter. Eu acho que vai ser ou De'Aaron Fox ou Domantas Sabonis, e nessa temporada eu fico com De'Aaron Fox. E Devin Booker, um dos 10 melhores jogadores da NBA, tá jogando muito bem nessa temporada, basicamente como um armador e não como um ala armador como ele tá acostumado, e pra mim merece muito entrar. Passando agora pros reservas da Conferência Leste, os meus armadores seriam Trae Young e Tyrese Maxey, os meus alas ou pivôs seriam Scottie Barnes, Paolo Banchero e Bam Adebayo, e os meus 2 coringas também seriam 2 armadores, igual foi na Conferência Oeste, Jalen Brunson e Donovan Mitchell. Os 4 armadores, os 2 armadores mesmo e os 2 coringas, eu acho que não tem como deixar nenhum deles de fora. A briga dos armadores, na verdade, é para ver qual deles conseguiria ser titular. A discussão mesmo vem para a parte dos alas. Você colocar Paolo Banchero, Bam Adebayo e Scottie Barnes, você precisa deixar de fora jogadores como, por exemplo, Jaylen Brown e Jimmy Butler. E eu acabei deixando esses 2 especificamente de fora, primeiro porque já tem outro jogador de cada um dos times deles representando, então o Tatum já está escolhido e o Bam Adebayo também, e isso acaba pesando. Não é sempre que a gente vê 2 jogadores do mesmo time, e inclusive pensando em jogadores reservas, os técnicos costumam priorizar jogadores de times diferentes, justamente para dar essa representatividade, claro, contanto que o jogador mereça, então isso pesa de certa forma, mas não tanto assim. E porque eu acho que não tem como deixar ninguém do Orlando Magic de fora dessa, e o Paolo Banchero tem merecido, ele tá jogando bem, ele não tem talvez os números que enchem os olhos em termos de estatística individual. O Jaylen Brown, por exemplo, vem tendo uma temporada em termos de números melhor do que o Paolo Banchero, mas eu acho que o Orlando Magic merece um representante e o Paolo Banchero tá fazendo por merecer. Já teve jogo de mais de 40 pontos, inúmeros jogos de 30, e tem liderado uma das grandes surpresas da temporada. E o Scottie Barnes, mesmo estando num time que não tá vindo muito bem, o Raptors tá na parte de baixo da tabela, tem boas vitórias, mas derrotas muito ruins na temporada, mas o Scottie Barnes especificamente tá jogando um absurdo. Ele briga hoje para ganhar o prêmio de jogador que mais evoluiu junto com o Tyrese Maxey. Ele realmente tem jogado muito bem. Se fosse para tirar ele ou o Paolo, eu tiraria ele, porque eu acho que pesa sim o sucesso do time, mas podendo colocar os dois eu colocaria, mesmo que isso signifique deixar de fora jogadores como Jaylen Brown ou Jimmy Butler. Esses são os meus palpites, os 24 jogadores que, se eu pudesse, eu levaria pro All-Star desse ano. Eu acho que se algum desses jogadores que eu mencionei se machucar, os reservas imediatos seriam esses outros que eu mencionei, que eu acabei deixando de fora, mas que eu realmente considerei colocar na lista. Todos esses jogadores que eu mencionei, de certa forma, merecem ser All-Stars, mas você só pode escolher 12 de cada lado, então esses foram os que eu escolhi. Fechamos essa parte do All-Star, vamos falar agora da rodada de Natal. 5 jogaços que a gente tem pela frente aí para comemorar o Natal com estilo. Todos os jogos com transmissão da ESPN e Star Plus, começando com o jogo das 2 da tarde, horário de Brasília, Milwaukee Bucks e New York Knicks em Nova York. Mesmo nos anos que o New York Knicks não tinha time bom, que não é o caso desse ano, o time desse ano é bom, foi para os playoffs na temporada passada, tem o Jalen Brunson, que deve ser All-Star nesse ano, mas mesmo em anos que eles não costumavam jogar bem, eles mesmo assim nunca eram deixados de fora, simplesmente porque eles são o New York Knicks, eles jogam em Nova York, eles jogam na considerada meca da NBA, que é o Madison Square Garden. Esse ano eles vão pelo menos ter um time bom e competitivo para jogar contra o Bucks, mas meu palpite vai ser o Milwaukee Bucks. Eu acho que esse tem, inclusive, potencial para ser um dos melhores jogos do dia. Eu acho que o New York Knicks vai vir, de certa forma, mordido depois da derrota que eles tiveram contra o Bucks nas quartas de final da Copa NBA. Eu não acho que vai ser uma lavada igual foi aquele jogo da Copa, mas eu acho que na hora do vamos ver, o Bucks tá embalado,
assumiu agora, como eu falei, o segundo lugar da conferência. Os seus principais jogadores estão jogando muito bem, em especial o Giannis, que está jogando como um verdadeiro MVP. Hoje ele é indiscutivelmente top 5 na corrida para o prêmio. Muita gente colocaria ele no top 3, difícil discordar, sendo bem sincero, mas enfim, eu acho que vai ser um ótimo jogo, tem potencial para ser um jogo em nível de pontuação igual foi o último encontro deles, os dois times para mais de 120 pontos, mas na hora do vamos ver, eu continuo ficando nesse confronto com o Milwaukee Bucks. O segundo jogo do dia vai ser entre Golden State Warriors e Denver Nuggets em Denver, e, por incrível que pareça, esse eu acho que tem potencial para ser o jogo menos disputado dos 5. A fase dos Warriors realmente não é boa. O Denver jogando em casa é muito difícil de ser batido. Eles estão com o time completo de novo depois de Jamal Murray ter perdido tempo por lesão. Tá de volta, estão com o time titular 100%. Os Warriors não vão ter Draymond Green. É um time que melhorou nos últimos 2 jogos, acabou conseguindo ganhar, mas longe de convencer. E normalmente em jogos de Natal o atual campeão costuma jogar com esse gás adicional. Acho que o Denver leva essa com uma certa folga. Eu me surpreenderia se fosse um jogo com uma diferença de pontuação para menos do que 12 pontos. Eu acho que o Denver ganha com uma certa tranquilidade. O terceiro jogo é o que tem, na minha opinião, o potencial de ser o mais disputado e o melhor, inclusive potencial para ser um dos melhores da temporada. Boston Celtics contra Los Angeles Lakers em Los Angeles às 19 horas, 7 horas da noite, maior clássico da NBA, os dois times com maior número de títulos se enfrentando, e os jogos entre eles sempre costumam ser muito bons, mesmo quando você tem um time entre os dois que não está em boa fase, que nesse caso é o Lakers. Desde que eles ganharam a Copa, eles realmente não vêm jogando muito bem, vêm deixando a desejar. E eles vão enfrentar um excelente time no Boston Celtics, que hoje está empatado com o Minnesota Timberwolves como os 2 melhores times da NBA em termos de classificação geral. O Boston está com 20 vitórias e 5 derrotas nesses primeiros 25 jogos da temporada, realmente bem impressionante. O time titular deles é com certeza melhor que o do Lakers, mas eu acho que como é um jogo grande, é igual um clássico de futebol aqui no Brasil, mesmo quando você tem um time que não está em grande fase, sempre costuma ser jogo duro, é mais ou menos a mesma pegada que eu espero, e eu vou escolher o time que, mesmo jogando em casa, não vai entrar como favorito. Eu acho que o Lakers vai ganhar. O Boston, mesmo jogando como visitante, eu acho que entra para esse confronto como favorito, merecidamente, mas eu acho que são jogos como esse que, se o Lakers realmente quiser mostrar que eles têm força para essa temporada, esses são os tipos de jogo que eles precisam ganhar. Falta vitórias como essa para eles nessa temporada. Eles não ganharam de nenhum time como o Boston Celtics ainda. Tiveram poucas vitórias nessa temporada das 15 que eles tiveram, que foram realmente impressionantes. Praticamente todas as impressionantes vieram em jogos de Copa. Em jogos que não são da Copa, o Lakers está com 9 vitórias e 12 derrotas, então é um time abaixo da média em jogos que não estavam valendo $500 mil no bolso de cada jogador, e esse é o momento para eles conseguirem engatar e embalar de vez. A expectativa é que o Gabe Vincent, que é o último jogador lesionado dos Lakers, já esteja de volta até lá. Tem tudo para ser um grande jogo. Eu acho que o Boston pode muito bem ganhar. É um jogo que eu espero que seja definido no clutch, ou seja, nos últimos 5 minutos do último quarto. É um jogo que eu espero que esteja com uma diferença de menos de 5 pontos e tem tudo para ser um verdadeiro jogaço. O quarto jogo da noite vai ser entre Philadelphia 76ers e Miami Heat, e nesse confronto eu acho que o time visitante leva. Eu acho que o Philadelphia 76ers leva. Bam Adebayo e Tyler Hero acabaram de voltar de lesão, perderam o jogo de volta deles para o Minnesota Timberwolves, mesmo jogando em casa, mas agora pelo menos todo mundo está de volta, então eu acho que vai realmente ser um jogo também bem disputado, mas o time que tem o atual MVP e, na minha opinião, o favorito para levar o prêmio de novo nessa temporada, Philadelphia 76ers com Joel Embiid, devem levar essa partida. Eu acho que vai ser um excelente jogo. Esse é o típico jogo que o Miami Heat costuma jogar muito bem e costuma querer ganhar, porque é um jogo que, querendo ou não, tem uma atmosfera um pouco parecida com playoffs, e tendo todo mundo saudável, eles conseguem ter uma chance de parar o Embiid no garrafão. Sem o Bam Adebayo, o Embiid ia deitar e rolar, mas com ele lá, é um dos melhores defensores da liga, eles têm uma certa chance de fazer o melhor que dá dentro do possível. Então eu também não me surpreenderia muito se o Miami Heat ganhasse, mas se tiver que escolher um dos dois,
eu fico com o 76ers. Depois desse quarto jogo, começando às 10 horas, o quinto e último da noite começa já oficialmente no dia 26, meia-noite e meia do dia 25 para o dia 26, Dallas Mavericks contra Phoenix Suns em Phoenix. Esse sim tem potencial também para ser um dos grandes jogos da temporada. Dallas e Phoenix têm se tornado uma das principais rivalidades na NBA nos últimos 2 anos. Devin Booker contra Luka Doncic sempre entregam um excelente show à parte. Eles, ao que tudo indica, realmente não se gostam e não fazem questão de esconder isso durante os jogos. Nesse confronto ainda teria o fator extra, que é Kyrie Irving contra Kevin Durant, mas o Kyrie Irving se machucou na última semana, uma lesão bem azarada no tornozelo, quando um companheiro de time caiu em cima dele, e não tem nenhuma confirmação de que ele estaria apto a voltar até a próxima segunda-feira, até esse jogo do Natal. Ele tá andando de bota, então eu acho que ele tá bem longe ainda de uma recuperação. O Dallas não deu nenhum prazo para ele voltar, então eu realmente acredito que ele não vai estar. Então, infelizmente, a gente não vai ter esse fator também, mas tem tudo para ser um grande jogo. O Luka tem conseguido fazer o Dallas jogar bem e ganhar jogos mesmo sem o Kyrie no time. Do outro lado do Phoenix Suns também não devem contar com Bradley Beal, que também se machucou de novo na última semana, mas devem ter Devin Booker e Kevin Durant. E eu acho que o time da casa ganha, eu acho que o Phoenix Suns leva, querendo ou não, a falta do Kyrie Irving vai pesar. Acho que o Phoenix Suns acaba levando em casa, empurrados pela torcida. Me cheira um jogo que Devin Booker vai jogar muito bem. Ele contra Luka Doncic tem tudo para ser o melhor confronto individual entre dois jogadores nesse Natal. E para esse confronto entre eles especificamente, no momento eu fico com o time do Devin Booker. Como eu falei, tô bem animado para os 5 jogos desse ano. Eu acho que vão ser jogos bem interessantes, mesmo os Warriors contra o Denver Nuggets, que eu falei que deve ser o menos disputado, tem Stephen Curry, então sempre tem um show à parte, e ele é capaz de fazer com que esse seja um jogo disputado e, quem sabe, até ganhar e dar a zebra nesse confronto. Mas eu acho que diferente do que foi no passado, que não tiveram jogos muito bons, tiveram muitos jogos que foram com placares elásticos, que chegou no final do jogo, já tava os jogadores reservas de cada time em quadra. Eu espero e acredito que a gente não vai ver isso esse ano, e tem tudo para ser uma excelente rodada. Tomara que seja, porque dias de Natal são sempre muito especiais e ficam ainda melhores quando a gente tem bons jogos da NBA para poder assistir ao longo do dia. Como prometido, para encerrar o episódio, vamos falar sobre Ja Morant e Los Angeles Clippers. Começando com o Ja Morant, que, como eu falei, finalmente vai poder estrear. Eu tô gravando esse episódio antes da rodada acontecer, então não sei no momento que eu estou gravando como que vai ser a estreia dele, se ele vai ter jogado bem, se ele não vai, mas dá para usar como parâmetro a temporada passada dele, que ele teve médias de mais de 26 pontos, quase 6 rebotes, mais de 8 assistências, realmente jogou muito bem. O final de temporada dele acabou ficando bem prejudicado pela suspensão de 8 jogos que ele teve naquele primeiro incidente um pouco antes dos playoffs começar. Aí nos playoffs ele machucou a mão contra os Lakers, chegou a perder um jogo naquela série, voltou jogando bem, mas dava pra ver que ele tava meio baleado. Então o final de temporada dele realmente acabou não sendo o melhor possível, digamos assim, e agora, ao que tudo indica, ele volta saudável e volta com uma mentalidade, esperamos, boa para conseguir tentar carregar esse time do Memphis para uma fase melhor do que eles estão. O Memphis nessa temporada, nesses primeiros 25 jogos, só conseguiu ganhar 6 e perdeu 19, realmente uma temporada desastrosa até aqui. O Phoenix Suns, que é o primeiro time na zona de classificação para o play-in, em 10º lugar, tem 8 vitórias a mais do que o Memphis, então não é uma reviravolta que a gente vai ver acontecendo nas próximas 2 semanas. É algo que, se o Memphis tiver realmente alguma chance de tentar beliscar essa 10ª vaga, a gente provavelmente começaria a ver lá pro final de janeiro, perto do All-Star, alguma coisa assim, no melhor dos cenários, então assim, sendo bem otimista. E eu acho que a realidade pro torcedor é exatamente o 10º lugar. Eu acho que não tem que ter uma mentalidade do tipo, agora que o Ja voltou, a gente vai voltar a ser o time que era nas últimas 2 temporadas, que ficamos em 2º lugar da conferência e chegamos bem aos playoffs. Não é essa mais a realidade, e não só porque o Ja Morant perdeu 25 jogos, porque eles, para quem não se lembra, estão sem o seu pivô titular e o seu pivô reserva. 2 jogadores que
O titular, que é o Steven Adams, não volta para essa temporada, e o reserva, que é o Brandon Clark, que rompeu o tendão de Aquiles na temporada passada, não tem data para voltar ainda. Então, mesmo com o Ja Morant, é um time limitado, principalmente na parte do garrafão, que tem sido um dos principais problemas desse time, coisa que com a chegada do Ja Morant não vai solucionar muito, mas o que o Ja Morant soluciona é a parte ofensiva, que o Memphis também precisa muito de ajuda. Hoje o Memphis é um dos piores ataques em termos de eficiência e o time que menos pontua na NBA. Eles têm menos de 106 pontos por partida de média e tomam hoje mais de 112 por jogo. Então isso é só uma pequena ênfase no que foi a temporada do Memphis até aqui. E o Ja vem com essa missão de tentar liderar eles para pelo menos terminar essa temporada. Não terminar porque ela não tá acabando, mas pelo menos dar continuidade de uma forma digna para esse time, que se chegar na 10ª colocação a essa altura do campeonato já seria um sucesso, principalmente porque isso significa que eles teriam que ter desbancado times como Houston Rockets, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns, New Orleans Pelicans, o próprio Golden State Warriors. A concorrência por essas vagas de play-in é muito alta, e uma coisa positiva para o Memphis é que se eles conseguirem chegar no play-in, eventualmente, eles já têm experiência e sabem como funciona para poder avançar. Eles participaram do primeiro play-in da história da NBA, lá na bolha em 2020, enfrentaram o Portland Trail Blazers e acabaram perdendo e sendo eliminados antes mesmo do playoffs começar, mas no ano seguinte eles se classificaram de novo, ganharam do San Antonio Spurs no primeiro jogo, eles se classificaram como 9º lugar, e aí no segundo jogo do play-in jogaram fora de casa contra o Golden State Warriors, que tinha o Stephen Curry, e ganharam na prorrogação, jogando muito bem. O time como um todo mostrou uma maturidade avançada para aquele momento da carreira dos jogadores. O Ja Morant estava ainda no comecinho da carreira e jogou muito bem naquela partida e conseguiram se classificar para os playoffs daquela forma, e aí isso deu um gás para a temporada seguinte e a última também, que eles terminaram 2 anos seguidos em segundo lugar da conferência, realmente jogando muito bem durante a temporada regular. Basicamente o que esse time precisa é demonstrar algum sinal de vida, e é isso que o Ja vai tentar fazer com esse retorno, mas precisaremos aguardar aí algumas semanas para ver se realmente há alguma esperança para o Memphis Grizzlies nessa temporada, ou se em algum momento eles vão ter que tomar uma decisão de negócio, de aceitar que eles vão ficar na parte de baixo da tabela, e aí tentar garantir uma boa escolha de draft pro ano que vem. Falando agora do time mais quente da NBA, Los Angeles Clippers, um time que finalmente parece estar começando a se encaixar, as peças parecem agora que fazem sentido, e não é coincidência que isso começou a acontecer depois que o Russell Westbrook foi pro banco e que o James Harden assumiu o papel de armador titular. E longe disso ser uma crítica ao Westbrook, mas o fato era que os dois em quadra ao mesmo tempo não poderiam coexistir. Isso já era claro e óbvio antes mesmo do James Harden estrear pelo Clippers, quando era apenas um rumor que ele seria contratado ou poderia ser contratado. Já era o que todo mundo falava, que não ia funcionar, os dois em quadra ao mesmo tempo. Ele chegou no time, eles tentaram, não deu certo, o Westbrook assumiu a bronca, falou que ia pro banco de reserva em prol de uma melhoria do time, ele foi e o resultado é o que a gente está vendo agora, 8 vitórias seguidas, com vitórias bem interessantes que eles tiveram nesse caminho, incluindo uma vitória em casa contra o Denver Nuggets, mas eu acho que mais do que as vitórias em si, o time tá realmente se mostrando bem mais entrosado. O próprio Kawhi Leonard começou a jogar bem melhor do que ele tinha começado na temporada. Não é à toa que ele entrou na minha lista de jogadores que eu escolheria pro All-Star, porque ele realmente tá jogando como um verdadeiro All-Star. E a química dele com o James Harden realmente tem se mostrado muito boa. Uma coisa que o Ty Lue, o técnico do Clippers, tem feito é dividir esse quarteto do Clippers, Kawhi, Paul George, James Harden e Westbrook, em duplas para que eles possam estar mais tempo juntos em quadra. Óbvio que não dá para jogar com os 4 o jogo inteiro, e o ideal é que você não tire os 4 ao mesmo tempo também. Então o que ele tem feito é colocar Kawhi e James Harden juntos em quadra ao mesmo tempo e Paul George e Westbrook juntos em quadra quando Kawhi e James Harden estão no banco de reservas. E isso realmente tem funcionado. Hoje o Clippers é um dos 10 times que mais pontua, um dos 6 times que menos toma ponto, então ótimos números em termos coletivos. O banco de reservas tem jogado muito bem. Norman Powell está fazendo uma ótima temporada, como já era previsto. Muita gente já colocava ele como um dos favoritos para ser sexto homem do ano. Eu acho que ele ainda não está neste patamar, mas ele está se encontrando cada vez mais. Teve um ótimo jogo nesse último contra o Indiana Pacers.
Mas o resumo da ópera pro Clippers e que tudo flui é que Kawhi Leonard tá saudável e com ou sem James Harden, como eu já tinha até comentado num episódio anterior aqui, é a grande chave para isso. Sem o Kawhi Leonard saudável, esse time não tem a menor chance de disputar alguma coisa. O fato do Kawhi não ter perdido nenhum jogo nessa temporada até agora, ter jogado todos os 26 e ter mostrado uma nítida evolução jogo após jogo, para mim é muito mais relevante do que o fato do James Harden estar se encontrando ou coisa do tipo. Claro que o fator James Harden também influencia positivamente, ele tem jogado muito bem, principalmente nessa sequência de 8 vitórias. Na maioria das noites, inclusive, ele tem sido o segundo melhor jogador do time depois do Kawhi Leonard. Ele batalha ali individualmente com o Paul George para ver quem que é a segunda principal peça e, pelo menos nessas últimas 2 semanas, nos últimos 10 dias, ele na maioria das noites tem sido esse cara, e a fase do Clippers no geral é realmente muito boa. Hoje a única coisa que impediria a continuidade desse progresso, dessa evolução que o time vem tendo, seria se eles tivessem alguma lesão. É claro que isso é fácil de falar para qualquer um dos times da NBA, tipo, se o Jokic se machucar, também tudo vai por água abaixo. Mas em times como o Clippers, as lesões fazem parte da realidade da franquia, da realidade do clube. Eu até fiz um vídeo pro perfil falando sobre isso no caso do Phoenix Suns, falando que o Bradley Beal se machucou e que esse era um dos medos antes da temporada começar e que ele tem se confirmado, tem se concretizado até o momento, e que o Suns, assim como o Clippers, assim como o Lakers, assim como o Pelicans com o Zion Williamson, Brandon Ingram, que também vivem machucados, não tem o benefício de tratar lesões como azar, como algo inesperado. E isso não faz parte da realidade desses times, então sim, as lesões hoje são o principal medo do torcedor do Clippers e, com razão, a gente só precisa esperar e torcer para Kawhi Leonard, Paul George se manterem saudáveis, porque realmente a tendência desse time é muito boa. Tem se mostrado um time, e a troca do James Harden em si, bem melhor do que eu esperava. Eu estava de certa forma cético com esse time, mesmo depois da chegada do James Harden. Eu não acreditava muito que as peças iriam realmente se encaixar. Até agora, eles têm provado o contrário, têm provado que sim, tem tudo para ser um ótimo time. Ainda não coloco eles acima de Denver Nuggets, por exemplo, ou de Boston Celtics, ou de Milwaukee Bucks, nada disso, mas podem sim ser colocados como um time que possivelmente ficaria logo nesse segundo degrauzinho da conferência para bater de frente numa série de playoffs contra Minnesota, contra Phoenix Suns, contra o próprio Lakers, que eles perderam mais cedo na temporada antes do James Harden estrear. Enfim, a perspectiva para o time, que antes não era muito boa, ficou ainda pior nos primeiros dias de James Harden, agora finalmente passa a ser boa. E existe sim muito mais do que uma luz no fim do túnel. Quanto mais gordura eles conseguirem construir, mais margem de separação para o play-in eles construírem, vai ser melhor lá na frente. Com isso, chegamos ao fim desse episódio. Muito obrigado a todos que ficaram até o final. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de acompanhar o Além da Cesta no TikTok e no Instagram para não perder nada sobre o que está rolando na NBA, com vídeos todos os dias. @Além da Cesta no TikTok, @Além da Cesta com ponto entre as palavras no Instagram. Nos vemos por aqui de novo na próxima semana com o 11º episódio do podcast Além da Cesta. E é isso. Até a próxima e um Feliz Natal para todos.